José Rodrigues dos Santos interrompe a sua viagem pelos antepassados paternos porque quer confirmar as origens judaicas do lado materno. Segue para Bragança, distrito onde nasceu a avó materna, Ana Amélia de Campos. O objetivo é descobrir se, deste lado da família, houve judeus perseguidos ou até condenados à morte pelos inquisidores. A pesquisa segue no Arquivo Distrital de Bragança. A única avó que eu conheci foi a Ana Amélia, que nasceu aqui em Bragança. Aliás, tornou-se personagem de um romance meu, A Vida num Sopro. E, ao que parece, ou ao que me consta, ela teria origens judaicas. Como é que nós podemos verificar se isso é verdade ou não? Através do registro de batismo da sua avó, traz-nos sempre, ou localiza-nos, a filiação. E a partir daí começamos a recuar no tempo com esses dados. Vou começar por mostrar o registro da sua bisavó, que se chamava Beatriz da Conceição. Nesta igreja paroquial de Ousilhão, portanto ela é dali do concelho de Vinhais, batizei solenemente um indivíduo do sexo feminino a quem dei o nome de Beatriz da Conceição, filha legítima de Manuel Joaquim e de Ana Maria, naturais e recebidos na freguesia de Carção. Em Vinhais? Não. Carção faz parte do concelho de Vimioso. Vimioso. Negociantes, lá está, Carção, e talvez pela própria tradição judaica, são normalmente comerciantes. Paroquianos e moradores nesta freguesia. Pronto, acabámos de ver o registro da Beatriz e vamos passar agora para uma análise do registro dos pais da Beatriz. O Manuel Joaquim Pimparel. Pimparel, isso é um nome português? Eu penso que é português. Isso aí talvez um genealogista, uma pessoa da área, poder-lhe dar melhor essa informação. Até soa um bocado italiano, não é? Pois. José Rodrigues dos Santos chega aos nomes dos seus trisavós maternos, Manuel Joaquim Pimparel e Ana Maria, que já não são de Vinhais, mas sim de Carção, concelho de Vimioso. Descobre um novo apelido na família, Pimparel. A pesquisa avança com a análise do registro de nascimento do seu trisavô de 1863. Filho legítimo primeiro do supradito, de nome de Domingos Pimparel, negociante, e repare, negociante, são todos negociantes, neto paterno de João Pimparel e Rosa Rodrigues, e materno de Joaquim Rodrigues e Maria José Rodrigues, todos naturais e paroquianos desta freguesia, portanto, de Carção. Portanto, nós, a partir daqui, o que é que vamos ver? Vamos ver o registro de nascimento da esposa Ana Maria. Minha trisavó. Trisavó. Sua trisavó. Sua trisavó. Nesta igreja paroquial de Santa Cruz de Carção, concelho de Vimioso, diocese de Bragança, pus os santos óleos. Com a pesquisa dos registros de nascimento dos trisavós Manuel Joaquim Pimparel, de 1863, e Ana Maria, de 1868, José Rodrigues dos Santos consegue recuar até aos nomes dos seus quintos avós: João Pimparel, Rosa Rodrigues, Domingos Luís Pequeno e Rosa Rodrigues. Todos negociantes e moradores em Carção. Então nós conseguimos ver isto, todos estes antepassados, através dos registros de nascimento. Exatamente, partimos dessa análise. Agora, não podemos, com o José, recuar mais no tempo. Porquê? Porque no arquivo existe uma lacuna a nível de 100 anos, mais ou menos, a nível do paroquial de Carção. Portanto, não sabemos onde está essa documentação e daí a lacuna, e daí não conseguimos fazer uma investigação mais aprofundada. E quais são os apelidos-chave? Apelidos-chave são Pimparel, Pequeno e Rodrigues. E Luís também. E Luís também. Muito bem. Mas agora a minha pergunta: como é que eu, a partir desses nomes e desses lugares, chego à conclusão se são ou não são judeus?
A zona de Carção é uma zona de judeus profundamente enraizado desde o século XV e são, por natureza, comerciantes ligados ao comércio. Talvez uma pessoa da área, não é? E que estude, sobretudo, cristãos novos, talvez eles lhe possam dar uma informação mais correta, não é? Do que eu, propriamente, aconselho a isso. A pesquisa no Arquivo de Bragança deu-me novas pistas. Por um lado, esta presença de pelo menos 3 gerações em Carção, uma terra muito marcada pelo passado de cristãos novos, judeus que se refugiaram ali, vindos de Espanha. Por outro lado, descobri uma série de apelidos que nunca ouvi falar na família materna. Pimparel, Pequeno, Rodrigues, Luís... Mas continuo sem saber se tenham ou não antepassados perseguidos pela Inquisição. Mais à frente, José Rodrigues dos Santos viaja com os seus antepassados até tempo jamais imaginado. Os que estão na Bíblia? É da Bíblia, exatamente. José Rodrigues dos Santos deixa Bragança e regressa a Lisboa. Leva consigo os dados dos seus antepassados maternos, muito provavelmente cristãos novos ou até marranos. Nome dado aos judeus que, embora fossem obrigados à conversão cristã, praticavam judaísmo em segredo. Vai à Faculdade de Letras para falar com Maria Fernanda Guimarães, investigadora de cristãos novos e marranismo em Trás-os-Montes. Está boa? Como vai? Prazer. Ora, eu estou neste momento à procura de saber as origens da minha família e estive a ver agora a minha avó em Trás-os-Montes, em Bragança, e a ver a família dela. E descobri que uma importante parte da família dela, se não quase toda, do lado da mãe dela, é de Carção, em Vimioso. E a minha interrogação é se isto tem alguma relevância, porque eu sei que escreveu uma obra sobre Carção, justamente. Dá licença que lhe ofereço o exemplar dessa obra. Ah, a capital do marranismo? Bom, então isto aqui não engana ninguém, não é? Com um título destes. Exatamente. Portanto, eu posso ter a certeza de que ela é mesmo de origem judaica? Provavelmente sim. Eu não sei quais são os sobrenomes. Olha, tenho aqui um que é um nome que me parece assim um bocado até italiano, que é Pimparel. Isto diz-lhe alguma coisa? Diz. Mas não relativo a Carção. Eu encontrei a família Pimparel no século XVI, por volta de 1520, em Miranda do Douro. Portanto, em Portugal, entre 1530 e 1540, foram férteis as ideias messiânicas entre os cristãos novos portugueses. E a chegada de um fulano chamado David Rabuni... Veio de onde? Veio de Espanha? A proveniência dele era da Península Arábica e vinha como diplomata. Os cristãos novos, nessa altura, não o viram como diplomata, mas como um possível Messias ou anunciador do Messias. E depois o David Rabuni vai embora e alguns cristãos novos acompanharam, entre eles o Pimparel. Ora, ele chamava-se André Gonçalves Pimparel. Claro que não tem processo da Inquisição, porque ele saiu de Portugal, acompanhou o David Rabuni antes da implementação da Inquisição, mas teve vários filhos que tiveram processo. Teve um Ana Gonçalves, o Manuel Gonçalves, o Diogo Gonçalves. Diogo Gonçalves Pimparel teve processo na Inquisição em 1558. Era filho de André Gonçalves Pimparel, um dos homens de confiança de David Rabuni, o judeu que muitos cristãos novos acreditavam ser o Messias. José Rodrigues dos Santos chega assim aos registros mais remotos com referências ao apelido Pimparel. E estes nomes, têm outros nomes que me aparecem aqui, da família da parte da minha avó, que era Pequeno, um nome, enfim, raro. Não é nome, é nickname. Não é? Sim, mas que se tornou o nome, não é? Exato. Depois tem uns nomes aqui que me parecem mais cristãos, tipo Rodrigues e Luís. Rodrigues, normalmente acho que significava até filho de Rodrigo, não é? Portanto, interrogo-me se também poderemos encontrar aqui alguma origem judaica nestes nomes, ligados a Carção, claro. Claro que sim. Claro que sim. Estes três? Os Rodrigues, que nos processos muitas vezes aparece não Rodrigo, mas Reis. Reis são os Rodrigues. E os Luís. Eu, Luís, não tenho dúvida nenhuma que os de Carção
são cristãos novos. Entre 1690 e 1700, a Inquisição prendeu 130 pessoas. Em 1700, contava menos de 50 vizinhos, ou seja, menos de 50 fogos, significando que teria mais ou menos 500 habitantes. Eu tenho aqui esta listagem. Nestes 228 processos, 18 são de Luís, com o sobrenome Luís. Esta árvore são os relaxados. Os relaxados é aqueles que foram incendiados, mortos na fogueira. Mortos na fogueira. Nós temos esta Isabel Luís, que vai ser queimada. Isabel Luís é bonita ainda, por cima, o nome dela aqui que está. É bonita. Antes de serem mortas, estavam de mãos atadas durante 2, 3 dias e um pintor às ocultas, sem que a vítima o visse, pintava num pano. E esse pano, num ou dois, um desses panos ia para a igreja matriz da freguesia. E foi o dela e foi do Domingos Luís, que é irmão, também foi relaxado. 2 Domingos Luís. Ora, esta Isabel Luís é casada com um Gaspar Rodrigues. Este Gaspar Rodrigues é filho do Belchior Lopes e da Ana Rodrigues. Este casal nós podemos considerar os patriarcas de Carção. O Belchior e Ana Rodrigues. Exatamente. Eles casavam ou dentro da família ou com os da nação. E os da nação são precisamente cristãos novos. Muitas vezes, ou dentro de Portugal, casavam dentro da família, geralmente, mas fora de Portugal, eles procuravam os da nação. Curiosamente, estes nomes mais portugueses antigos, eu diria Luís e Rodrigues, afinal são mesmo nomes judeus no contexto de Carção. Cristãos novos. Muito bem. Cristãos novos, porque os nomes judaicos seriam outros. Com certeza. É interessante nestas descobertas verificar que se confirma realmente esta origem judaica do lado da minha mãe, que vem da minha avó materna, por contraposição ao lado de cristãos antigos do lado do meu pai, que tinha até um elemento que era familiar de Santo Ofício e que perseguia, pelos vistos, pessoas que eram que vinham do lado da minha mãe, que eram judeus, que se casavam entre judeus, incluindo esta Isabel Luís, que no relatório aqui do documento de Santo Ofício diz que ela foi presa em 4 de julho de 1693, com 25 anos de idade, morava em Carção, tinha na altura da sua prisão 2 filhos, Domingos de 4 anos e Roque de 1 ano de idade, portanto, crianças mesmo. Presa em Coimbra, ali passa um inverno e logo outro se aproxima e Isabel começa a ser assaltada por crise de entendimento e entra em desespero, isto é, começa a enlouquecer. Meteram-na depois nos chamados caços do inferno, que eram as solitárias, onde fica só, e ali passou ao todo 60 dias, segundo vem escrito no relatório do Santo Ofício. Pelo facto de ter sido vítima queimada na fogueira, representa uma história com a qual nós não podemos deixar de nos identificar, até porque ela tinha um bebé de 1 ano e uma criança de 4 anos que deixou para morrer por uma razão tão estúpida como aquela de ter uma religião diferente. E tudo isso não pode deixar-nos indiferentes.